Estar com os irmãos sobre a convicção da chamada. Juízes capítulo 6 e versículo de número a partir do 33. A partir do 33. Os irmãos encontraram? E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. E se o carvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se assenta contra mim a tua ira, se ainda falar esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra o orvalho. Versículo final. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos aonde você estiver. Querido e eterno Deus, é bom estarmos aqui nesta casa de oração, podendo louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, entregando ao Senhor, ó Deus, o nosso culto racional, ouvindo, ó Deus, aleluia, testemunhos, ouvindo palavras que têm nos edificado. Esses louvores, ó Deus, que de certa forma estão sendo um bálsamo em nossa alma. Querido e eterno Deus Todo-Poderoso, nesta noite, querido Jesus, nós precisamos, ó Deus, senti-lo, ouvi-lo, tocá-lo e ser tocado pelo Senhor. Nessa noite, ó Deus, nós precisamos que a Tua palavra, como ela é, espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e apta para sondar pensamentos e intenções, Senhor Deus, que nessa noite a Tua palavra possa alcançar, ó Deus, o nosso coração e fazer a cirurgia necessária em nossa alma, tirando, ó Deus, de dentro do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor e que de certa forma está limitando, ó Deus, as nossas ações, está limitando a nossa fé, está limitando a nossa visão espiritual, está limitando a nossa confiança no Senhor. Nessa noite, querido e eterno Deus, que o nosso coração seja realmente, ó Deus, aleluia, visitado pelo Senhor de forma real, que o nosso coração seja tocado, envolvido, aleluia, pela sua glória, que o Senhor possa nos encher, ó Deus, com esperança, que o Senhor possa nos encher com fé, que o Senhor possa realmente nos encher com o teu poder, com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, com a tua autoridade, querido e eterno Jesus Cristo de Nazaré. Só o Senhor sabe como o inimigo da nossa alma tem se posicionado para de alguma forma, Senhor Deus, nos afetar, nos abater, nos entristecer, nos desmotivar, mas no teu nome, Senhor Jesus, nós estamos aqui para sermos revestidos de autoridade, de unção e de graça, e no teu nome, Senhor Jesus, anular e neutralizar toda e qualquer seta lançada pelo maligno, porque aqui vem um povo forte, aqui vem um povo chamado e remido pelo Senhor, revestido pelo Senhor, ó Deus, para uma grande obra, e diante, ó Deus, de tudo aquilo que tem vivenciado, diante de toda a oposição, eles estão permanecendo na sua presença. Então, querido Jesus, nesta noite visita esse homem e essa mulher, e vai tocando de forma real, de forma pessoal, de forma especial, de forma soberana,
Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus por seu assento. Glória a Deus, irmãos, como é bom poder estarmos aqui juntos, louvando, exaltando e adorando ao Senhor. Como eu disse aos irmãos, o livro de Juízes, capítulo 7, capítulo 6, 7 e 8, descreve a história de Gideão. E é uma história riquíssima. Nós encontramos muitas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. E uma dessas lições nós vamos encontrar aqui no capítulo 6, nesses versículos que nós fizemos a leitura. Gideão, como eu já preguei aqui na igreja, estando malhando trigo no lagar. O lagar não é o lugar de malhar o trigo, o lugar de malhar o trigo é na eira. O anjo se aproxima dele e diz que Deus está com ele e que Deus o havia chamado e havia o despertado, Moisés, para tirar Israel da mão dos midianitas. Os midianitas, por 40 anos, havia escravizado os israelitas. Durante 40 anos, os medianitas escravizando os israelitas, tudo que eles escolhiam, os medianitas levavam embora. Então Gideão foi o homem escolhido por Deus. O anjo do Senhor apareceu. Preste atenção, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor disse: você vai levantar Israel, soldados, e você vai levar Israel a vencer os midianitas. Então Gideão reuniu soldados, ou mandou mensageiros para reunir soldados, para formar um grande exército para lutar contra os midianitas. Mas ele havia sido comissionado. O lugar aonde o anjo encontrou com ele foi na onde? Os irmãos se lembram? Eu acabei de falar. Na onde? No lagar. E no lagar o anjo disse para ele que Deus era com ele e que Deus o estava enviando. E depois de todo um procedimento, dos versículos anteriores a qual nós lemos, ele manda mensageiros reunir soldados, e aí ele vai colocar a chamada dele à prova. E qual foi a forma de colocar a sua chamada à prova? Ele disse: Senhor, é o seguinte, se realmente o Senhor é comigo, se realmente o Senhor vai me enviar e vai me dar vitória, eu preciso que o Senhor confirme para mim. E eu quero fazer uma prova. Ele pegou um novelo de lã, colocou esse novelo de lã na eira, e ele fez uma prova com Deus, dizendo: Senhor, amanhã de manhã, quando eu acordar, se toda a terra em volta do novelo estiver seca, e tiver água, orvalho, nesse novelo, realmente eu vou ter convicção e certeza que o Senhor me chamou. Passou-se a noite, ele acordou de manhã, foi lá, pegou o novelo, espremeu, apertou aquele novelo, e como nós lemos aqui, ele encheu uma taça de água. Já era para ele ser convencido. Passo a passo o anjo falou com ele. Passo a passo, agora Deus respondeu olhando o novelo. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele disse: Senhor, não se ire comigo, não se revolte comigo. Eu preciso que o Senhor me confirme mais uma vez. Irmãos, pensando de uma maneira racional, se alguém tivesse ouvido a oração de Gideão e querendo levar Israel a lutar contra os midianitas, durante a noite, alguém poderia ter pegado uma taça de água, molhado o novelo, e ninguém perceberia. Então Gideão disse: não, eu acho que eu fiz a prova errada. Esta noite, se todo o campo estiver molhado e somente o novelo estiver seco, é que realmente o Senhor está comigo. A noite se passou, ele acordou de manhã, e agora ele olha e vê toda
o entorno do novelo molhado. Ele pega o novelo e o novelo está seco. É uma lição muito forte para mim e para você. Não a questão dele colocar a sua chamada à prova, mas a questão dele buscar uma confirmação, uma certeza, uma convicção. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi servindo a Jesus é que o obreiro, a obreira, em qualquer quesito que seja, precisa ter convicção e certeza da chamada de Deus. Todos nós que aqui estamos, nós precisamos ter uma convicção que o Espírito Santo nos chamou, que o Espírito Santo nos vocacionou, que aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus. Não é simplesmente uma escolha humana, não é simplesmente uma iniciativa do homem, não é simplesmente eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu escolhi estar aqui. Não, eu preciso ter certeza que eu estou aqui pregando a palavra, pastoreando a igreja, liderando o departamento, porque o Espírito de Deus me chamou, me vocacionou, me deu talentos, oportunidades e possibilidades para fazer a obra do Senhor. Porque se não tivermos convicção, no primeiro problema, na primeira adversidade, na primeira crise, nós paramos e largamos mão. Porque, meu amado irmão, esse homem ele vai enfrentar um opositor muito grande. O inimigo que ele vai enfrentar tem soldados muito maior do que o seu exército. E ele sabe que ele não pode ir a campo aberto duvidando de si mesmo. A questão não é duvidar de Deus. Eu não estou falando com pessoas que estão duvidando de Deus. Eu estou falando com pessoas que precisam ter convicção que Deus realmente te chamou, que Deus realmente me chamou. Estar aqui é a vontade de Deus. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo porque Deus me vocacionou para fazer. Porque como eu disse para você, Deus ele me chama, ele nos vocaciona. Mas o que nós fazemos, o que você vai fazer, uma série de situações vai se levantar. Eu me lembro que quando eu fui chamado para pastorear, quando o pastor Henrique me chamou para pastorear o Jardim do Lago 2, irmãos, quando você vai, você assume aquela obra, a única coisa que você tem é expectativas positivas. Você se enche de esperança, você fala, não, vou chegar lá, vou começar a pastorear. Quando nós chegamos lá, não tínhamos nada ainda, só havia aberto o salão. Então eu vou ganhar almas, vou evangelizar, vamos expulsar demônios, curar enfermidades. A igreja da noite para o dia ela vai se encher. E quando eu cheguei lá cheio de motivação, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de expectativa, ainda com alguns obreiros me apoiando, passou-se os dias, passou-se as semanas, passou-se os meses, e tudo aquilo que eu imaginei, que eu pensei não aconteceu. As almas visitavam, mas não ficavam. As almas vinham quando tinha pregadores de fora, mas quando não havia pregadores de fora, elas não vinham. E aos poucos eu comecei a questionar se realmente Deus havia me chamado. Se eu não estava ali simplesmente para tapar um buraco. Se eu não estava ali somente porque não tinha uma pessoa mais capacitada e qualificada. E durante um ano, eu me questionei. Até que surgiu uma outra pessoa, eu coloquei aquela outra pessoa na frente do trabalho. Até que um dia Deus realmente falou comigo que havia me chamado. Mas enquanto Deus não me confirmou dentro do meu coração, porque você pode receber elogios, você pode receber aplausos, você pode receber de certas pessoas tapinho nas costas. O que vale não é isso. O que vale é aquilo que está dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, preste atenção, meu amado irmão. Quando nós estamos na igreja, eu vejo muitas pessoas, hoje eu sou pentecostal, e eu vejo muitas pessoas que o Espírito Santo até usa em voz profética. Eis que estou com você, eis que eu te chamei, eis que eu vou te levantar. Mas aquela voz pode vir para trazer um certo consolo, um certo conforto. E nem sempre aquilo que o profeta está falando vai acontecer da noite para o dia.
dia. O profeta só está confirmando uma palavra que o Espírito Santo já tem falado dentro do nosso coração. Mas nem sempre nós confiamos que realmente é Deus que está falando. Aí ele precisa confirmar através de outras pessoas. Porque a obra de Deus, nós já falamos, obra é árdua, é difícil. Precisa de homens e de mulheres com coragem, com audácia, com gana, com valentia. Porque há dias que nós abrimos aquela porta e a igreja ela está repleta. Há dias que nós fazemos determinados trabalhos e a igreja está cheia. Vem pessoas de fora, vem amigos, vem conhecidos. O pregador prega, o fogo cai, Deus batiza com o Espírito Santo. Mas no dia a dia nem sempre é assim que acontece. Às vezes abrimos aquela porta e tem 3, 4, 5 pessoas. Já realizei muitos aqui nessa igreja, eu e mais 2 pessoas. Às vezes eu, a irmã Milena, a irmã Maria, eu, a irmã Milena, o irmão Denilson. Às vezes eu, a irmã Milena, a missionária Maria, a missionária Rita. Um dia estava eu, a nossa irmã Milena, a missionária Rita. Poucas pessoas. E se você não tem consciência que Deus realmente te chamou e uma convicção interior, você chuta o balde, larga tudo e fala: não fui chamado para isso não. Gideão precisou ter essa certeza. E o que ele fez? Uma prova com Deus. Pegou aquele novelo, colocou e disse: Senhor, se esta noite toda a terra tiver seca e o novelo estiver molhado, é que o Senhor é comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, eu não quero desanimar você. Nem sempre Deus responde. Às vezes fazemos provas com Deus e essa prova não vem de uma resposta de uma forma imediata. Eu me lembro que eu morava em Minas Gerais e a igreja que eu me converti era uma igreja pequena, nós não tínhamos tanta gente, e o pastor começou a dar oportunidade. Eu aceitei todas as oportunidades que vi. Era para liderar para da escola dominical, eu comecei a ministrar a escola dominical. Era para pregar, eu pregava. Era para liderar departamentos, eu liderava. Eu ficava na porta recepcionando, até que eles mudaram o pastor. E o pastor que veio era um rapaz quase igual a mim hoje, duro. E a primeira coisa que ele fez foi me tirar da porta da igreja. Eu tinha 17 anos e aquilo me causou uma revolta tão grande. Então eu já não quis fazer mais nada. Fiquei birrento, né? Já não quis dar escola dominical, não queria pregar, não queria liderar departamentos. Eu fiquei de biquinho. E fiquei quase um ano de biquinho. Quantas vezes eu chegava no culto e eles diziam: o Rafael vai pregar. E eu disse: eu não prego. Rafael vai dar escola dominical. Eu disse: eu não vou dar escola dominical. Isso foi passando-se os meses, passando os meses. Até que um dia eu sentei com ele, nós tivemos uma conversa muito franca, e eu mudei completamente o meu pensamento. Só que eu passei a buscar a Deus, para que Deus confirmasse se realmente havia me chamado. E eu me lembro que era uma sexta-feira à noite. Eu já havia falado tanto não para aquele pastor, que eu imaginei que ele nunca mais me daria oportunidade para fazer nada na igreja. E eu me lembro que eu estava em casa e disse: Espírito Santo, se o Senhor me chamou para ministrar aula de escola bíblica dominical, o Senhor vai falar com o pastor, e o pastor vai me chamar. Eu me lembro que nós fomos para o ensaio à noite da igreja, e naquele ensaio o pastor chegou, me cumprimentou, entrou na igreja, tivemos o ensaio das irmãs de figuração, tivemos o período da oração, e nós saímos, todo mundo foi saindo, o pastor também saiu, não era dia de culto, era dia de ensaio, todo mundo saiu, o pastor também saiu. Eu disse: não é para mim da escola dominical, o Espírito Santo não falou nada, eu fiz uma prova com Deus não me respondeu. Quando ele já estava virando a esquina, ele parou e me gritou: irmão Rafael! Isso era uma sexta-feira, se não me engano. Tem como você ministrar a aula bíblica no domingo? Quando ele disse isso, o Espírito Santo veio de uma forma tão veemente no meu coração. Eu ouvi não a voz do homem, mas eu ouvi a confirmação de Deus no meu coração. E aquilo me habilitou para ministrar as aulas bíblicas a partir daquele momento. Não porque eu era bom para a escola dominical, mas porque eu sabia aquilo que Deus havia me chamado. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Mas houve outras vezes que eu coloquei o novelo e o novelo não molhou. Houve outras vezes que eu coloquei o novelo e a voz de Deus não veio. Mas eu também não poderia abandonar o ministério que estava na minha mão. Eu continuei fazendo sem aquela convicção. Eu continuei trabalhando sem aquela certeza interior.
positiva, eu dizia: Deus, eu só estou tapando o buraco. Eu estou aqui como pastor, mas eu não sou o pastor. Ou seja, eu estou aqui nessa posição, mas eu não fui chamado para essa posição. Então não me cobre nada. Mas quando o Espírito Santo colocou esses meus argumentos por terra, eu disse: Senhor, eu preciso me comprometer mais com aquilo que Deus me chamou. Os irmãos estão me entendendo? Eu vou fazer uma pergunta para você, como eu sempre falo, uma pergunta retórica, para você não me responder em voz altiva, mas para você pensar. Você sabe qual é a chamada de Deus na sua vida? A vontade ministerial que Deus tem com você? Você sabe qual é a área que Jesus quer usar você? E quando eu pergunto para você se você sabe, estou dizendo, meu amado irmão, Jesus já falou isso com você? Se Jesus falou isso com você, por que você está cocheando em dois pensamentos? Eu me lembro, ainda morando em Minas Gerais, um outro testemunho, morava numa cidade chamada Tambogi, uma cidade vizinha, teve um congresso de jovens e o meu pastor reunido falou: nós vamos visitar a igreja que está realizando o congresso. E lá no interior de Minas, pelo menos naquela época, era o seguinte: era 3 dias de culto, sexta, sábado e domingo. Mas o domingo o culto não era, os trabalhos não começavam às 9 horas da noite. Os trabalhos começavam às 2 horas da tarde. Nas 2 horas da tarde chegava às igrejas visitantes, tinha uma palestra, depois daquela palestra, daquela palavra, daquela pregação, daquele ensino, tinha um almoço, depois do almoço vinha o culto da noite. E eu me lembro que nós atrasamos porque a cidade que nós fomos era uma cidade muito longe. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Amém? A cidade era muito longe. No interior, os veículos não são tão bons, né? Então, naquela época, hoje são muito melhores. Mas eu me lembro que nós chegamos atrasados. E quando nós chegamos atrasados, os jovens desceram rapidamente, nós entramos, um galpão enorme, e o pregador estava pregando. E até hoje eu tenho a imagem daquele homem, porque ele pregava com a guitarra no peito. Ele falava uma palavra, ele cantava um louvor, ele pregava uns 10 minutos e cantava um louvor, e aquilo era tão fantástico. Mas eu me lembro que eu entrei correndo, quase literalmente, dentro do ambiente de culto. Não era uma igreja, era um salão alugado. E eu dobrei o meu joelho na última fileira. Enquanto eu dobrei o meu joelho, meu pastor entrou pela porta lateral. E quando eu me sentei, aquele homem entregou uma profecia. Não uma profecia direcionada para mim ou para outra pessoa. Mas ele entregou uma mensagem profética no meio da igreja. E eu me lembro que ele disse: existe uma pessoa aqui nesse auditório que Deus vai levar para lugares longínquos. E quando ele disse isso, eu estava sentado na nave da igreja, o último, como se uma flecha saísse de cima do púlpito e fosse aonde eu estava. E eu comecei a chorar compulsoriamente. O meu pastor, sentado no púlpito, não estava me vendo. Mas quando acabou o culto, ele desceu e disse: Rafael, aquela mensagem era para você. Ali eu entendi. Ali confirmou ainda mais a minha chamada ministerial. Eu sabia que Deus havia me chamado para algo muito maior do que aquilo que eu estava vivendo ou daquilo que eu estava pensando. Glória a Deus. Esta convicção é que não nos deixa desistir. É esta convicção que nos faz perseverar. É essa convicção que nós enfrentamos dificuldades, mas continuamos fazendo a obra de Deus. Aí eu pergunto para você: você tem convicção da chamada de Deus? Porque se não tiver, desiste. Se não tiver, para. Se não tiver, abandona. Se não tiver, deixa de fazer. Mas quando você tem convicção que Deus te chamou, que o Espírito Santo te vocacionou, que realmente Deus te escolheu para fazer aquilo que você está fazendo, meu amado irmão, as dificuldades virão, as adversidades virão, as crises virão, você vai se entristecer, vai se abater, vai até pensar em parar, mas você não vai
Os irmãos estão entendendo? Eu preguei uma mensagem há um tempo atrás sobre duas coisas que nós temos que ter. Primeiro, a certeza da nossa salvação. E a segunda é a convicção da nossa chamada. Primeiro é a certeza da salvação. Se eu não tiver convicto que eu sou salvo, o que eu estou fazendo aqui, irmãos, dentro dessa casa de oração? Ah, mas eu não tenho certeza não, meu amado irmão. Você está perdendo o seu tempo. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. A primeira coisa que você precisa ter é fé, que você é salvo. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, para te salvar, para me salvar. E a nossa salvação, ela vem de Cristo Jesus. E a segunda coisa é convicção da nossa chamada. Os irmãos estão me entendendo? Convicção da nossa chamada. Gideão, ele faz uma prova. Porque ele vai liderar um grupo de pessoas contra um exército enorme. Sem certeza, sem convicção. Ele já havia barrado. Mas eu preciso só, eu vou finalizar essa palavra, não quero me alongar muito, mas eu preciso falar duas coisas que tem nessa prova. Primeiro, a forma que ele fez. Ele pega um novelo, ele coloca na eira. Eira é um lugar aberto. E ele diz: se todo o redor estiver seco, mas o novelo estiver cheio de água, é que Deus me chamou. Quando ele acorda no primeiro dia, quando ele acorda na primeira noite, todo o entorno está seco. E o novelo está o quê? Está o quê? Naturalmente pensando, vou repetir novamente, naturalmente, racionalmente pensando, alguém poderia ter ido lá. Não poderia? Às vezes nós fazemos prova com Deus e não nos damos por satisfeitos. Porque até pensamos, Deus falou, mas eu acho que é de mim mesmo. Eu acho que fulano de tal. Não é assim? Você faz uma prova, coisa. Porque, irmãos, nem sempre nós estamos tão cheios de convicção para ser uma prova grande, uma prova pequena, e a prova é respondida e aquilo não nos satisfaz. Só que Gideão, ele não satisfeito, ele disse: não, eu não vou parar, não, eu preciso de uma prova mais concreta, de algo absoluto, de algo realmente que me dê certeza. E aí é a segunda noite. Se a primeira não garantiu, a segunda vai garantir. Ou seja, agora ele pega aquele novelo e diz: se todo o entorno estiver molhado, só o novelo estiver seco. Porque, meu amado irmão, para molhar todo o entorno seria difícil um homem fazer e manter só o novelo seco. Então ele disse: agora eu estou satisfeito. Ele não ficou satisfeito com o anjo chamando. Ele não ficou satisfeito no primeiro momento. Mas no terceiro momento, ele se deu por satisfeito. Eu não sei quantas vezes o Senhor Deus vai ter de falar com você. Eu não sei quantas vezes. Pode chegar um momento que ele deixe de falar com você. Porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que nós podemos resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala uma vez, ele fala duas vezes, ele fala 3 vezes. Os irmãos estão entendendo? E quando nós resistimos ao Espírito Santo, aí ele se entristece e ele não fala mais. Aí depois que ele não falar, a situação piora. Porque com Gideão, Deus falou pelo menos 3 vezes com ele sobre a chamada, sobre a vocação. No livro de Hebreus diz assim: se hoje você ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como na provação do deserto. Você pode estar endurecendo o seu coração. Deus está falando: eu tenho uma chamada com você, eu tenho uma vocação com você, eu quero você em determinada área. Eu tinha um amigo meu, amigo de infância, estávamos nos convertendo juntos. Deus falou com ele, todos nós sabíamos que Deus o havia chamado para o ministério pastoral. Um dia estávamos numa vigília, um profeta levantou, colocou a mão na cabeça dele e disse: eis que eu te chamo. E revelou toda a chamada que toda a igreja sabia. Isso foi no sábado, domingo eu encontrei com ele e falei: irmão, que coisa maravilhosa, Deus te chamou. Ele disse: eu não quero isso para a minha vida. Eu disse: como assim? Eu não quero ser pastor.
irmãos, como uma chama que se apaga. A partir daquele dia, a chama foi apagando, apagando, apagando. Ele começou a ir à igreja de forma rotineira. Mudamos de Minas para cá. E hoje sequer ele congrega. Sabe por quê? O Espírito Santo o chamou. Mas o que ele fez? Bloqueou a chamada de Deus. Não bloqueie a chamada de Deus. Não anule o ministério que Deus tem com você. Na sua pouca força, não negue a palavra. Na sua fraqueza, não deixe de fazer aquilo pelo qual Deus te chamou. Nem sempre nós estamos bem. Mas a obra de Deus conta com pessoas frágeis. O livro de Hebreus, no capítulo de número 11, na descrição dos heróis da fé, nos últimos versículos daquele texto, diz assim: homens que da fraqueza tiraram forças. O crente é assim. O homem e a mulher de Deus vocacionado é assim. Às vezes estamos abatidos, entristecidos, desanimados. Às vezes os problemas familiares, conjugais, financeiros, eles nos solapam a ponto de nós não encontrarmos força para fazer. Mas com a convicção do Espírito Santo, nós fazemos. Podemos não fazer tão bem como faríamos se estivéssemos na nossa melhor condição, mas nós fazemos. E aí Deus usa aquilo que para você é pouco, para salvar, para libertar, para curar, para edificar e para abençoar. Então não se menospreze, e não menospreze o que Deus deu para você, o dom que Deus deu para você, ou a chamada que Deus deu para você, porque para você pode ser pouco, mas Ele te chamou, te vocacionou, e o seu pouco Ele vai usar para fazer coisas grandes. Então você precisa ter convicção, porque sem essa convicção você não faz. Se coloque de pé neste momento, meu amado irmão. Aleluia, Gideão. 1, 2, 3 vezes. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando de pessoas que foram vocacionadas, que foram chamadas.